Eu estou maravilhado, muito feliz de ter visto essa entrevista do Ciro para o canal da Gabriela Prioli. Primeiro que é uma entrevista, a meu ver, muito importante para nós militantes. Porque ser militante não é simplesmente pegar uma bandeira e ir para a rua fazer uma micareta, coisa desse tipo. Ser militante é alguém que age na base, que vai estudar, que vai pesquisar, que vai questionar as instâncias partidárias, ou se não tem instância partidária, seja um militante de base de uma associação de moradores, bota o pé no barro, enfim. Mas não é só ação, é preciso estudo e reflexão para que a gente possa, fazer uma ação melhor. Então essa entrevista do Ciro, a meu ver, é um primor que deve ser estudada, essa entrevista. Ela deve ser estudada, deve ser analisada. E eu vou analisar somente aqui, rapidamente, que os minutos são poucos, sobre basicamente a primeira parte dessa entrevista, sobre as primeiras intervenções do Ciro. Primeiro, assim, que isso é um ponto importantíssimo a ser colocado, é que o Ciro nos deu uma verdadeira aula de história. Ele explicou muito bem como é que se formou o que eu chamaria de conceito cristalizado de esquerda e direita. Então ele conta a história da Revolução Francesa e como se deu, tal, de uma maneira tão didática que qualquer um entende. Então o Ciro foi fantástico nessa explicação, e ela é importante sim, porque dali ele consegue mostrar com clareza a sua formação, o seu pensamento, tanto político, econômico, social. Ali consegue entender o Ciro na sua mais cristalina essência. E aí ele se coloca como social-democrata. E a gente tem um certo pavor do termo social-democrata pela deturpação do PSDB. O PSDB, que é o Partido da Social Democracia, deturpou no Brasil esse conceito. E aí a gente fica meio assim, meio que nariz torcido. Social-democrata? Aí ele começa a explicar o que ele entende por social-democracia. Social-democracia é um Estado que traz o bem-estar social. É um Estado preocupado com as questões humanas. Ou seja, não é esse social-democrata do PSDB aqui no Brasil que se ligou ao neoliberalismo com a pretensa, com a desculpa de que vamos deixar o Estado somente com a segurança, a saúde e a educação, e o resto o Estado não tem que intervir. Porque, teoricamente, aí sobraria mais tempo para o Estado investir nessas áreas. Isto é um conceito errado e que se mostra que, nós vivemos aí o período do neoliberalismo e veja como é que é a qualidade da educação pública, como é que é a qualidade da nossa segurança e como é que está o nosso SUS. Combalido o SUS, que tem ainda gente que quer extirpar ele, quer vender ele, Imagina, se não fosse o SUS, a pandemia não seguraria, Mas tem aquela história, gente? É importante a gente entender as coisas na raiz, no conceito original, senão a gente não consegue entender a mensagem. E aí, é importante salientar que o trabalhismo ele preconiza a relação justa e igualitária entre trabalhador e empregado. Porque o trabalhismo, ele defende o trabalho, mas com uma relação justa entre as partes. E ele não nega a luta de classes, porém ele dá uma progressão para essa luta de classes. Quem é que tem que intermediar esta relação, senão o Estado? E aí o Ciro é fantástico quando ele diz assim, ele defende uma liberdade econômica preconizada pelo capitalismo. Mas quando o Estado não faz o seu papel, o que acontece? Acontece esses oligopólios, esses monopólios, essa concentração entre uns, que gera esse desequilíbrio que nós vivemos hoje. Então é importante dizer que é fantástico essa definição. Por quê? Porque a gente precisa avançar nisto. E aí também ele defende sim a igualdade preconizada pelos regimes, entre aspas, comunistas. Nós sabemos que não houve experiência comunista no mundo, mas a gente defende aquilo que é importante, a igualdade. Mas não a igualdade de nos tornarmos iguais sem personalidade, a igualdade de oportunidade para todos. E isso é muito importante. Por quê? Porque o trabalhismo nos leva a uma transformação sem guerras, a partir das reformas estruturantes.
E aí tem lá as reformas de base de Jango. E agora nós temos o PND do Ciro, ou trazido pelo Ciro. Sem personificação, sem essa coisa toda que ele coloca, né? Muito bem. Nesse sentido, eu acho que a entrevista com a Gabriela Prioli do Ciro é fundamental para que a gente possa estudar essa entrevista, para que a gente possa entender melhor os conceitos, para que a gente possa entender o que é o trabalhismo na sua essência. Porque a gente precisa de uma alternativa. E ser alternativa não é ser ou estar em cima do muro. É simplesmente mais uma opção. Eu não preciso ir para a direita, para a esquerda, mas eu posso ir para um caminho do centro que vai conversar com a esquerda mais, tem mais traços à esquerda, mas não necessariamente eu preciso ser radical, porque esses radicais, esses extremistas, no fundo não são radicais, são aqueles que estão pelo poder, e a prova disso está na história. Ser extremista não é entender as coisas na sua raiz. Ser extremista hoje é ser o quê? O ignorante que acha que sabe mais que os outros. E é isto que a gente tem que combater. O trabalhismo, ele não conversa com o conservadorismo, com esta coisa, né, fascista que tem aí hoje com o bolsonarismo. Ele conversa com uma visão mais progressista da história, mas não aquela visão progressista que se acha mais que os outros, mas somente uma visão que tenta superar o que nós estamos vivendo hoje. Se você gostou desta análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui. Acrescente, né? Se você tem alguma observação aqui, deixe seu comentário, sua observação. Compartilhe nas suas redes sociais se você achar interessante. Enfim, é isto.